Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vozes do MS, comigo, Sargento Betânia, aqui pela plataforma do Jornal Estado. É uma grata satisfação recebê-los para que você possa acompanhar um pouco do nosso trabalho, do que será discutido hoje aqui. E antes, de iniciar a nossa discussão, eu fazer a apresentação de quem está aqui hoje comigo, eu quero pedir para você deixar o seu joinha para curtir aí o nosso conteúdo, porque assim, com certeza, vai chegar com maior facilidade para outras pessoas, para que eles possam ter acesso também e conhecer o nosso trabalho, as informações que aqui são produzidas, e eu gosto sempre de frisar, é feita com muito carinho, com muita dedicação, justamente para que possa chegar e atender às necessidades e até mesmo as curiosidades, informações para vocês que nos prestigiam. Então, hoje aqui comigo, eu já quero agradecer de antemão, eu tenho aqui o Dr. Durval Batista Palhares. Além da sua formação em medicina, ele também é um pesquisador. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho, o que ele já vem desenvolvendo, não só a nível de estado de Mato Grosso do Sul, não só a nível de Brasil, mas é uma pesquisa que é a nível mundial. Ele vai contar um pouquinho para a gente. E o Dr. Durval já tem a sua formação na medicina, e isso há mais de 4 décadas. Eu vou fazer a explanação. Ele é formado pela Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Paraná, isso em 1975. Fez residência em pediatria também pela Universidade Neonatologista Intensivista. Ele é mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Foi professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, isso de 1980 até 2021, uma vasta experiência. Pós-doutorado pela Case Western Reserve University, em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Até enrolei a língua aqui, E ele criou também a neonatologia e banco de leite do Hospital Universitário aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, é uma grata satisfação recebê-lo, Dr. Durval Palhares. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Eu sei que a sua agenda ela é bem recheada. Faz dias que nós estamos tentando essa conversa, porque eu tenho certeza que o que nós vamos conversar aqui hoje, nós vamos levar muita orientação e informação para as pessoas que nos acompanham. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Aliás, você falou uma coisa, mudar as pessoas, é a cultura. Eu acho que a falta de informação é que acaba acontecendo as coisas, Então, é justamente, a comunidade tem que entender por que acontece. Por que o diagnóstico é tardio? Sim. Por que teve a doença, etc. Essas informações são fundamentais. Eu sempre falo o seguinte, nós precisamos cuidar da prevenção. Exatamente. Eu até falo assim, a melhor forma levando para a questão da segurança pública, a melhor forma de combater o crime é antes de você ser vítima dele. Então, na saúde, com certeza não deve ser diferente. É a mesma coisa. Porque com certeza nós vamos otimizar os nossos recursos, nós vamos evitar um desgaste maior, tanto sofrimento que poderia ser evitado, doutor Durval, se nossos gestores, se as políticas públicas de fato alcançassem de maneira preventiva o cidadão, não é? E me fala um pouquinho como começou, que eu estou vendo aqui, a sua formação na área de medicina, ela já vem há mais de 40 anos. Exatamente. A sua expertise, o senhor começou na parte de pediatria? Eu sou formado em medicina, lá na Universidade Federal do Paraná, e já em seguida fiz residência em pediatria. Na realidade, eu ia ser cardiologista, mas acabei desviando, porque a Zilda Arns, que me conheceu, e ela fez a minha cabeça. Não vou contar aqui detalhes, porque sabe quem foi a Zilda Arns, Sim, aquela da Pastoral da Criança, que morreu lá no Haiti, que a igreja caiu na cabeça dela. Bem, eu comecei a mexer com pediatria, acabei fazendo residência em pediatria e me envolvi com a pediatria. E depois eu vim para cá, e depois eu fui para Ribeirão Preto. O senhor é natural de onde? Eu sou de estado de São Paulo. De São Paulo. Sou paulista, sou de Andradina. O senhor veio para cá em detrimento do quê? Porque na realidade é o seguinte, quando eu estava em Curitiba, eu me lembro que o chefe do departamento queria que eu continuasse lá. Mas como eu achava assim que ele brigava com todo mundo historicamente, eu falei assim, eu não quero ficar aqui não, porque eu não gosto de brigar com ninguém. Aí eu falei assim, você já tem uma alma pacífica, que aqui tinha dividido o estado, não fazia muito tempo, e que tinha uma faculdade de medicina que já era federal.
Então, fui tentar, vou melhorar aquela faculdade de medicina, né? E acabei vindo para cá. Então, na verdade, o senhor foi um desbravador, né? Chegando na Universidade Federal por volta o quê disso? 1980. Ixi, ainda na década de 80. Aí, o que acontece? Eu vim aqui e comecei como professor, né? Mas na época eu só tinha a parte de formação, de residência e tal. E, imediatamente eu já pedi para sair, que eu queria fazer pós-graduação, e fui para a USP de Ribeirão, né? Lá fiquei um tempo, fiz mestrado, fiz doutorado. Aí eu voltei para cá e fiz a parte de neonatologia também, tudo junto com a neonatologia. Depois eu fui para os Estados Unidos, lá para Case Western Reserve University, que é um dos grandes hospitais do mundo, né? Ou dos Estados Unidos. E onde eu fiz pós-doutorado em neonatologia. Mas eu estudei muito metabolismo, essas coisas, então aquilo para mim foi fantástico, né? E depois eu voltei para cá. Eu já tinha... Isso o senhor já era casado, ou não? Não, eu casei em final de 80. Depois que eu vim para cá que eu casei. A sua esposa é daqui, ou não? Não, também é paranaense. É paranaense. Paranaense. Tá? Era minha vizinha em Curitiba. Sua vizinha. Tá? Então, o que acontece? Aí eu me envolvi com tudo isso aí, que quando foi em 1984, um filho meu... O senhor tem quantos filhos? 2 filhos? filhos. O senhor tem 2 meninos? 2 meninos. Um deles nasceu com o dedão do pé, que é o Alex, torto, os 2. E quais são, assim, quais os dedos que são? Esse é o dedo... O dedão. O dedão mesmo, aquele do pé? Ele torto, os 2. E quem recepcionou, ele nasceu dentro do HC de Ribeirão, né? E quem recepcionou foi o próprio orientador meu, tá? Aí o que acontece? Eu vi aquilo, eu nunca tinha visto, né? Aí eu fui ler, eu li um livro que tinha lá no vendedor. Isso o senhor já identificou, já nas primeiras horas ali? Na hora eu achei que aquilo não era normal. Você já conseguiu? No segundo dia eu já dei o diagnóstico. Ah, é? Levantei a hipótese que era uma fibrodisplasia ossificante progressiva. Que é conhecida como FOP, né? FOP, que é uma abreviatura, né? Tá, aí eu comecei a estudar. E vi que não tinha tratamento e o prognóstico não era bom. Habitualmente, no começo da adolescência, coisa e tal, eles podiam morrer com problemas pulmonares, coisa e tal. E para a gente entender, para quem está nos acompanhando, o senhor pode descrever para a gente no que consiste, o que é a FOP, que é a... Deixa eu ler aqui porque ela é bem complicada, viu, gente? Olha aqui, é fibrodisplasia ossificante progressiva. O que é? Na realidade, vamos supor assim, é uma doença genética. É genética. Dominante. Não tem na minha família e também não tem na família da minha esposa. O que é isso? É uma mutação nova. Minha esposa... Uma mutação do quê? Do gene? De um gene. Na realidade, um receptor. Tá? Esse receptor ele se chama ACVR1. Tá? ACVR1. É o receptor. Lá na posição 206, na sequência dos genes, lá na posição 206, era para estar a arginina, não entrou a arginina, que é um aminoácido, entrou a histidina. Então, esse receptor era, por exemplo, para consolidar uma fratura. Quando a pessoa vai lá e faz uma fratura, o receptor manda uma outra proteína fazer a cascata para consolidar. O ortopedista coloca no lugar, mas quem faz a consolidação mesmo é a própria natureza. Entendi. Né? O que acontece? Como ele teve uma mutação nova... Sim. Então ele fica, qualquer fator, por exemplo, um trauma, uma injeção intramuscular, uma vacina, o estresse, então esse receptor dá a mensagem para consolidar, mas não tem nada para consolidar. Então ele começa a formar osso fora do osso. Será que seria, não sei se o senhor me corrija, tá? Estou tentando aqui fazer será que seria uma construção de maneira assim, quer dizer, uma falta de controle nessa calcificação, nessa produção óssea? Exatamente, é uma calcificação sem controle da parte muscular, fisiológica, não é sem controle fisiológico. Aí o que acontece? Como ele não tinha osso para consolidar, ele começa a formar osso fora do osso. Então, os ligamentos que a gente tem cria tudo ossificação. Vai ficando como se fosse óssea, né? Isso, vai ossificando, tá? Então, o que acontece? O meu filho, ele foi para a cama, já faz anos, né? Hoje ele é acamado. É acamado. Porque o que tem a FOP, né, acaba que tendo como se diz, essas consequências. Ou fica na cadeira de roda, né?
Ou acamado. Depende da evolução da doença. Né? E a limitação dos pacientes. Porque o que pode acontecer com o paciente? Ele pode ossificar aqui a articulação temporomandibular, não conseguir abrir a boca. Pode ossificar aqui a parte de ouvido médio, entendeu? Não ouvir direito, né? Pode não andar, pode não sentar, pode ficar dependente exclusivamente acamado, você entendeu? Então, cada paciente tem sua evolução, tá? Mas é uma doença, felizmente, é uma doença para a sociedade muito rara. Nós temos aproximadamente 1.000 pacientes no mundo. Isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor tinha uma estimativa, num percentual, um número, quantos já desenvolvem, estão com essa doença hoje no mundo? Então, são na casa de? 1.000 pacientes do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E o que acontece? No Brasil, existem uns 80 pacientes. 45, mais ou menos, somos nós que tratamos. Que depois, em 2012, eu bolei um tratamento. Justamente o senhor começou esse trabalho por conta de ter acometido, né, o seu filho. Certo. E aí o senhor, como médico, começou a atuar também como um pesquisador. Pesquisador. Aí eu fui, mas antes de eu bolar isso aí, eu fui para os Estados Unidos. Lá no Rainbow Babies, que é um hospital de referência, que é lá na Case Western Reserve University, eu falei com o meu orientador arrumou um médico, já com certa idade e tal, e ele foi me levar até um artigo, mas eu já tinha até lido o artigo dele, certo? Eu vi que não tinha nada, tá? Foi aí que eu comecei a levantar bibliografia para ver o que eu podia pensar. Eu vi que eu estava sozinho. Nossa. Aí chegou lá nos Estados Unidos, eu tinha um amigo que era vizinho, que era de BH, de Belo Horizonte. Vizinho assim, de quarto, essas coisas, da universidade lá? Não, ele era da Cleveland Clinic Foundation. E eu da Case Western. Eu era da universidade. Sim. Só que eu vi que ele sabia muita biologia molecular e comecei a conquistá-lo para ver se ele queria trabalhar comigo. Ajudar nas suas pesquisas também. Bem, como biólogo e biologista molecular, eu falei assim, eu tenho que pegar esse cara, porque não tinha ninguém, na época não tinha ninguém aqui em Campo Grande, né? Bem, aí, com o tempo, eu acabei conquistando esse cara e ele hoje trabalha com a gente. Hoje ele está nos Estados Unidos, ele foi dia 23, ele foi para os Estados Unidos, ele vai ficar uma temporada lá, que nós estamos terminando de fazer a terapia gênica dessa doença. Nossa, que benção. Uma coisa do outro mundo, uma coisa fantástica. Isso é algo assim, como que eu posso... Pioneiro. Pioneiro. Certo? Nós não vamos fazer a medicação, mas possivelmente uma indústria farmacêutica vai ter interesse. Aí vocês vão poder, patentear, ter o reconhecimento publicar depois tudo, certo? Porque hoje a gente nota muito, doutor Durval, que o Brasil, ele ainda tem uma escassez, né, de produção técnica, né, científica. E a grande parte eu vejo que são tudo na língua inglesa, né? A maior parte dos bons artigos estão todos em inglês, né? E a gente acaba que não tendo também muito, né? Não sei se isso também que dificulta ou não. Mas é por isso que nós somos terceiro mundo. O dia que eles entenderem que para desenvolver uma nação ela tem que investir em ciência, as coisas começam a mudar. E não é gasto, é investimento. O senhor falou uma coisa interessante. Não é gasto, é investimento. E hoje, aquela conversa que a gente estava tendo. Se nós atuarmos na prevenção, se nós tivermos realmente equipes preparadas, né? Porque vocês que nos acompanham, isso, por mais que seja casos, né? Quanto mesmo o senhor falou? 1.000, né? 1.000 no mundo. Nós temos 45 no Brasil. No Brasil tem em torno de 80, 45. 80. Mas qualquer um de nós está suscetível infelizmente, a vir a ter uma problemática dessas, né? Dentro de uma formação. Rara, tem uma mínima possibilidade. A mínima possibilidade. Mas o mais interessante de tudo, porque quando você estuda uma doença rara, você mexe muito com o metabolismo e você abre a cabeça para outras coisas. Exatamente. Exatamente. É uma coisa do outro mundo. É um presente que você ganha. Eu sei que você está trabalhando com uma coisa rara. O Mato Grosso do Sul, nós temos meu filho mais 2 pessoas. São 3 só no estado. No estado. Tá? Mas não tem problema. Eu tenho pacientes do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, etc. Você entendeu? São os 45, mas um pouquinho em cada lugar. E hoje o senhor tem um instituto, né? O senhor faz parte de um instituto justamente por conta das pesquisas que o senhor começou a desenvolver, pessoal, isso já há mais de décadas, né? Quanto tempo o senhor já tem o instituto? Desde 2008. Que é o Instituto IAPS, Instituto de Assistência e Pesquisa em Educação e Saúde. Fala um pouquinho do IAPS e como que começou. Foi o seguinte, IAPS. O IAPS, na realidade, o CIP, tem um CNPJ. Por que eu pensei em fundar essa? Eu convidei vários amigos, colegas, Sim. E nós criamos esse instituto. Pagamos um técnico, né, rateamos entre nós o custo, porque eu achava assim, como que nós vamos buscar dinheiro? Certo? Através do Instituto vai ser uma boa saída. Tá? Existem alguns órgãos no Brasil que dão dinheiro, mas sabe o que acontece? É muita burocracia, muito tempo você gasta. E aí, alguém tiver disposto, né? Olha, eu tenho um filho com tal doença, nem precisa ter, eu posso doar para o Instituto. Nós temos uma contadora, nós temos uma diretoria do Instituto. Eu fui o fundador. A minha esposa, que é a Marilene, ela trabalha muito em busca de recursos. Por exemplo, nós temos recurso vindo da Turquia. A filha dela tem a mesma doença. Como ela melhorou com o nosso tratamento, ela quis participar da pesquisa e manda recurso para nós. Investir, né? Exatamente. Certo? Olha para você ver, né? Uma pessoa que fora do Brasil, contribuindo, sendo que dentro do nosso país nós deveríamos ter muito mais acesso, esse acolhimento, e até mesmo aqui fica um chamamento, né, doutor Durval, para aqueles que nos acompanham, você que está nos acompanhando, que conheça, né, autoridades ligadas a diversos setores da sociedade, empresários, pessoas que realmente tenham um coração solidário. Como eu disse, qualquer um de nós está suscetível a vir dentro do ambiente familiar, um filho, um neto, né, lá na frente vir a adquirir uma FOP, ou seja, ela qual for, e é aquele sentimento também de poder ser solidário, de poder investir realmente na ciência, na pesquisa, porque infelizmente o Brasil ainda é muito pobre nisso, muito pobre, não se investe adequadamente, né? Nós temos aqui inúmeros profissionais, né, que têm um gabarito como o senhor, que já vem, né, colocando a sua vida todo esse tempo, investindo muitas vezes o seu dinheiro ali próprio, porque... Não, nós gastamos recursos próprios também, porque, por exemplo, tem substâncias que nós importamos, você entendeu? E pelo Instituto é mais o que está aqui no Brasil. A gente põe a mão no bolso, patente é o nosso recurso, nós já temos patente da FOP, nós vamos fazer a patente, por exemplo, da terapia gênica. Do autismo eu já tenho patente, que eu descobri um tratamento para o autismo. Olha aí, comunidade aí do TEA, fica atenção aí. O transtorno do espectro autista. Como? Mas não tem nada uma coisa contra, as doenças são diferentes, clinicamente diferentes, mas acontece o seguinte, que as duas têm processo inflamatório, apesar que o modo da inflamação é diferente, mas por causa disso aí, em 2014, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou poder tratar paciente com autismo. Não só autismo, pensei em depressão, bipolar, olha só. Sabe? Talvez até esquizofrenia, certo? Aí eu comecei a estudar o autismo. Olha só, o senhor começou com um trabalho de pesquisa da questão da FOP e acabou, num determinado momento, chegando, né, nessa situação também do autismo. E o que o senhor identificou? O que o senhor viu ali que... Primeiro, eu fiz uns ensaios. Tá? Eu fiz alguns ensaios assim. Eu peguei paciente que teve encefalopatia hipóxica. Que é o tal do randomizado duplo cego? Explica pra gente o que é. Tá, isso aí é outra coisa. Então, o que nós estamos trabalhando mais com estudo clínico randomizado duplo cego. Por exemplo, eu como pesquisador que vou selecionar os pacientes, selecionar o seguinte, ver se realmente tem autismo, que é o transtorno do espectro autista. Eu não, por exemplo, estudo clínico randomizado significa que ele tem um duplo cego. Eu não sei quem vai receber o placebo ou quem vai receber a medicação. Você entendeu? Porque senão fica mascarado, fica contaminado ali, né? Eu posso proteger isso ou aquilo. Então eu trato todo mundo igual e alguém que não está fazendo a pesquisa vai selecionar
Ele vai saber. Ele vai saber, mas ele não conta Mas para mim. o pesquisador, o médico, ele não conta para quem manipula, não conta para nada. Aí vai lá, seleciona o paciente. Aí você pode pensar assim, mas coitado daqueles que não entraram no estudo, mas depois nós damos uma medicação para ele também, depois que termina o estudo, que a gente vai saber quem entrou no estudo. E qual a efetividade, né? Qual o resultado. Aí a gente colhe material. Nós vamos colher agora material da boca, os genes da boca, para não agredir muito o paciente. Você entendeu? Então, aí nós vamos fazer a parte molecular. Estamos querendo fazer, quando tem alteração, nós vamos querer fazer também o sequenciamento, mandar para fora, sequenciamento desses genes, para ver se tem só uma mutação, ou polimorfismo, certo? Isso que nós vamos ver. Para a gente estudar mais, porque tem muitos artigos sobre o TEA, mas falta muita coisa ainda. Certo? Hoje eu estou olhando aqui, né? Hoje o senhor está orientando, né, o mestrado e doutorados, né? Isso, estou orientando mestrado, doutorado. Então esse pessoal está mais na parte de investigação, o que esses pacientes têm, porque não são iguais eles. Apesar que clinicamente tem muita coisa parecida, mas eles são diferentes, clinicamente e metabolicamente. Pode ser que eles tenham alteração de um receptor, de um transportador de uma proteína, essas coisas. Então, cada aluno desse vai estudar uma fatia. Acho que por isso que fica muito mais difícil de você ser até mesmo um diagnóstico preciso, né, um tratamento mais... Porque, por exemplo, não sei, me corrija, viu? Por exemplo, digamos que um apresenta uma parte metabólica de uma forma, o outro tem de outra forma. Só para você ter uma ideia, existe mais de 1000 genes que podem estar envolvidos no transtorno do espectro autista. Nossa, mais de 1000. Mais de 1000. Agora, não significa que um paciente, às vezes tem um gene, você entendeu? Que aquilo ali interfere, por exemplo... Mas o senhor já sabe qual desses é os que realmente produz, ou que ocasiona, que direciona para a questão do autismo? Não, são vários genes que podem acontecer. Não significa que ele tem mais de um, certo? Entendi. Mas esses genes causam processo inflamatório. O paciente autista é inflamado no cérebro. Ele é inflamado. Você entendeu? Por isso que ele autoagride, agita, se isola, certo? Você entendeu? Sim. Ele tem um comportamento anômalo, que os pais ficam doidos, né? Como que eu vou melhorar isso aí? E que a gente não sei, a gente fala se é um grau, né? Cada um tem um... Tem uns que tem até uns focos totalmente diferentes, que conseguem aprender línguas com facilidade, que vão relativamente bem na escola, você entendeu? Mas tem algumas falhas, você entendeu? Que a família percebe. É como se fosse um descompasso, né? De um lado ele tem uma parte do cérebro super desenvolvida, mas em compensação em outras parcelas, né? Por exemplo, nós podemos até pensar assim, né? Olha, o paciente ele tem um defeito num receptor de uma proteína, tá? O que é esse defeito? Às vezes é o que a gente chama de polimorfismo. Por exemplo, na sequência dos aminoácidos ali, ele trocou um aminoácido, então ele não segura bem aquela proteína, não faz aquele papel que aquela proteína deveria fazer. Eu não vou citar nome aqui para não contaminar todas as nossas pesquisas, senão as pessoas vão ficar lendo aí bastante, né? E é coisa muito complexa. Certo? É muito até complexo. Porque muitas vezes requer uma linguagem técnica e a gente não tem, né, justamente. Esse conhecimento. Por exemplo, quando a gente faz essas coisas, a gente tem que mandar fazer, por exemplo, vai fazer uma reação de cadeia de polimerase, tem que fazer inicialmente, desenhar um primer, que é o iniciador da reação, certo? Aí mandar confeccionar, volta aquele, pensando naquela proteína, roda por biologia molecular, por PCR, certo? Para a gente ter o resultado, você entendeu? É isso aí. Por exemplo, inicialmente, no autismo, eu orientei um doutorado, só com uma substância que eu pensei inicialmente, que eu testei uma substância. Aí o que acontece? Os pacientes melhoraram. Melhoraram bastante. E é medicamentosa, então? É uma substância que ela interfere, diminuiu aqueles genes inflamatórios, aumentou os genes anti-inflamatórios. O paciente melhorou clinicamente, aqueles movimentos estereotipados, o isolamento, a autoagressão, eles vão melhorando. Agora,
pesquisa, você tem que estudar uma atrás da outra. Conforme vai vindo os casos também, né? Responder aquilo que você pensou e viu pelas pesquisas. E requer um certo tempo, né, doutor Com Durval? certeza. E gasto. Custo. Fica caro, porque você, por exemplo, quando você faz a reação de cadeia de polimerase, por exemplo, compra lá uma enzima, o CyberGreen, custa caríssimo. Isso que eu ia perguntar para o senhor, quais os, né, por exemplo, o senhor poderia citar um dos equipamentos que o senhor utiliza nesse processo de pesquisa? O senhor precisa de aparelhos ali, não sei se é microscópicos, aparelhos de lâminas, né, para você poder coletar ali as enzimas. Explica um pouquinho para a gente. E o custo de tudo isso, né? Custa caro, custa caro. Por exemplo, nós estamos trabalhando hoje mais com RNA do que DNA. Tá? O RNA, ele é muito fugaz, ele dissipa rapidamente. Então, nós coletamos material, pode ser da boca mesmo, ou do sangue, se quiser. A gente coloca num microtubo uma quantidade desse estabilizador de RNA para ele não dissipar, para ele ficar estável. A gente congela e depois a gente vai fazer a extração do RNA. Pode ser do DNA também. Aí quantifica quanto que tem. Aí tem uma série de coisas para fazer a cadeia de reação de polimerase. E esse aí tem locais apropriados para colocar isso também, não tem? Temperatura, tudo. Isso aí é tudo. É complexo isso aí, você entendeu? E quem faz essa parte é o biólogo. Que é justamente o seu amigo. Como que é o nome dele mesmo? Almir de Souza Martins, que está nos Estados Unidos agora. Doutor Almir de Souza Martins. E arrumamos um apartamento para ele ficar aqui, mas agora ele foi para lá. Depois que ele voltar, nós vamos trabalhar mais no autismo, porque a FOP vai estar na fase final, né? Você entendeu? Então nós vamos mexer mais no autismo. Me fala uma coisa. Aqui tá, né? Eu vi que o senhor, dentro do trabalho que eu li, que o senhor também criou, né, a neonatologia e o banco de leite do hospital universitário. Isso foi lá atrás? Quando eu terminei o meu mestrado e doutorado... O senhor foi o primeiro aqui, né? Não existia ainda aqui no estado. No HU não tinha maternidade, não tinha neonatologia. Aí eu queria implantar uma neonatologia. É interessante que aí eu fui até a direção do hospital, pedi para assim, arrumar um pessoal para cuidar e equipamento. Claro, eu falei, nós não tem recurso. Aí o que eu fiz? Eu implantei um CPAP, que é pressão expiratória final contínua, mas eu fiz artesanalmente. Fui num torneiro, mandei fazer uns prong nasal, coloquei umas vidrarias, salvei centenas de crianças assim, você acredita? Meu Deus! Centenas de crianças, que morreriam todos. Porque não tinha dentro do hospital. Não tinha surfactante, que é uma substância tensoativa que distende os alvéolos, tal. Não tinha nada. Eu salvei só com CPAP artesanal. Meu Deus! Isso à custa do seu interesse, da sua criatividade. Aí eu criei o UTI com uma vaga. Uma vaga, doutor Durval? Hoje não tem muitos. Tá lá é bem restrito. Já teve 8, diminuiu para 6, problema de recursos. Hoje o senhor saberia dizer os hospitais aqui de Campo Grande que tem a neonatal? Tem. Hoje a maior parte foi um ex-aluno nosso lá, que tem a maternidade Cândido Mariano, na Santa Casa, tem no Rosa Pedrociano. Mas também é um quantitativo pequeno, né? Não tem assim. A maternidade tem bastante leito. O HU, porque depende do governo federal, é mais Sabe o que eu fiquei sabendo esses dias? Que dentro ali do HU tem um setor ali que cuida de crianças com doenças raras. Só que, infelizmente... Tem um centro de infusão. Só que me disseram que, inclusive, eles estão passando por problemática por falta de recursos. E eles vivem também, muitas vezes, de doação, porque é uma alimentação diferenciada, medicamentos que são caríssimos, né? Que eles também precisam. Até trabalhei com eles, né? Eu trabalhei com eles lá um tempo, depois parei, né? Fazer infusão de enzima, mucopolissacaridose, tipo 2, tipo 6, né? Então, você vai afunilando e vai tentando desenvolver uma coisa que você pode trazer resultado com mais certeza, porque tem coisa que é muito complexa, você não vai mudar o mundo. E você não tem condições ali, né, doutor, para poder... O custo é alto. Te dá, como se diz, te dá base para o senhor conseguir. Pensa, o senhor tem que estar com a cabeça focada em estudar, em pesquisar ali, ainda o senhor vai ter que estar
pensando, meu Deus, como que eu vou fazer para investir? De onde que eu vou conseguir recurso, por exemplo, complicado. alocar um outro produto, um outro equipamento que deu problema? Porque pode acontecer, você precisa também de manutenção desses aparelhos, né? Que o senhor usa na parte laboratorial, na parte de pesquisa. E um aparelho desse é o quê? Em média é caríssimo. É caríssimo, tem aparelho que custa 600, 800 mil reais, entendeu? Ou Meu mais, Deus. né? Entendeu? Esse aparelho que nós usamos lá foi uma doação, né? Não vou falar quem doou, mas foi uma doação, você entendeu? Nós temos quantificador de DNA também, né? Você entendeu? Esse trabalho que o senhor faz de pesquisa aqui, ó, de nutrição e infecção neonatal, né, esse trabalho ajudou também, ou não tem nada a ver, para o senhor conseguir chegar também nessa parte Com do certeza, TEA? porque no começo, logo no começo, eu implantei um mestrado de pediatria, mas nós não tínhamos muita massa crítica dentro do HU, da universidade, né? Então eu tentei pegar pessoas de diferentes áreas, mas aquele ali eu vi que estava difícil. Mas foi o pontapé inicial. Andei formando algumas pessoas só com mestrado na época e depois fizeram doutorado em outro. Hoje na FAMED tem 2 pós-graduações, né, na Faculdade de Medicina, atende infecciosa, e a Centro-Oeste, que é multidisciplinar, que está produzindo bastante, tem outras áreas muitas vezes. Eu estou trabalhando mais com autismo, com FOP, mas trabalhei com nutrição neonatal, tivemos patente também com nutrição neonatal, que a gente fez um aditivo para o leite humano, do próprio leite humano, que foi patenteado, você entendeu? Orientei bastante gente nessa linha, você entendeu? Fui reconhecido assim nacionalmente como na parte de nutrição neonatal, fazia palestra nesses congressos afora aí, né? Mas vai indo, eu sei, assim, não, meu foco agora é a FOP, que nós estamos chegando no topo dela, e depois o autismo, né? E após o senhor terminar essa parte de pesquisa da FOP, o senhor vai fazer essa publicação ou já tem algo? Não, nós temos vários artigos publicados internacionalmente. Só que nós vamos agora partir para... Eu estou orientando 3 doutorados. Sim. Uma terminou. E tem mais 2 fazendo doutorados na FOP. Da FOP. Na FOP. E esses daí tudo o senhor vai fazer essa publicação? Não é a terapia gênica, isso aí são outras coisas. Você entendeu? Da terapia gênica está mais os pesquisadores mesmo. Tá? Na terapia gênica, esse daqui o senhor ainda está em fase, né? De pesquisa. Tá, não, nós já clonamos gene. Eu estou conversando com o Almir assim, constantemente, né? E, apesar que ele está lá nos Estados Unidos, nós vamos fazer um meet, né, agora quinta-feira, com um aluno do mestrado para a gente desenhar o primer, mandar confeccionar. Você vê como é, não para. Não sei, é um trabalho que você precisa... Às vezes eu estou à noite lá em casa, e, junto com a aluna, com o Almir e eu, nós estamos discutindo, desenvolvendo a pesquisa daqui e de lá. Lá ele fica o dia inteiro trabalhando, lá tem o Adair Underwood, que é um americano, ele é biologista molecular. E lá ele tem um suporte de pessoas que são de ponta. É uma estrutura muito diferente muito da boa. nossa, né? Eles têm de tudo, né? Então é diferente aqui. Como se falar em crescimento se a gente não investir em pesquisa, né? Nosso Brasil precisa, nosso gestor público, sabe, doutor Durval, precisa ter um olhar mais acentuado para com isso. Isso não conseguimos mudar, né, Betânia? Eu acho que politicamente falando, as pessoas têm que lembrar que nós estamos temporários aqui nessa vida. Sim. Né? E vamos ajudar para aqueles que vêm, o que dá para a gente mudar, você entendeu? Aquilo que eu falei no começo, ciência é ciência, você está melhorando a cultura, você entendeu? O atendimento. Aquilo que eu falei também, a melhor medicina é a preventiva. Com certeza. Eu posso fazer um relato assim bem rápido aqui? Sim, fica à vontade. Que, por exemplo, no autismo, a melhor coisa é prevenção. Isso, conta pra gente, porque eu até então, na minha incipiência, muitas vezes nesse tema, eu não sabia dessa parte de prevenção da questão do autismo. Com certeza. E como seria essa prevenção, doutor? Olha, vou falar, por exemplo, uma mulher gestante, muitas vezes começa antes da gestação ou durante a gestação. Se ela tiver uma hipertensão na gestação, é um fator. Mas se ela controlar, e o obstetra controlar adequadamente esta hipertensão,
esse fator fica dormindo. Porque é o seguinte, o feto da criança pode ter adquirido um gene para o autismo, que pode desenvolver o autismo, mas ele fica dormindo ali, ele não vai se expressar. Não vai se desenvolver, né? Não. Mas se ela tiver fatores ambientais, quer dizer, ele pode desenvolver. Você entendeu? Quais são esses fatores? Diabetes, hipertensão, uso de antibiótico. Muitas vezes, né, com alguma infecção, né? Infecção viral, bacteriana, outras doenças no contexto geral, certo? São fatores. Então ela tem... Que ela já tem que ligar ali o alerta e o seu médico já tem que fazer um acompanhamento muito mais, assim, acentuado, né? Sabe uma coisa que eu estava lendo um artigo, aliás, tem uma pessoa que está querendo fazer uma pesquisa comigo em autismo e eu estou dando para ele desenvolver essa parte. O que acontece? Por exemplo, como é que a pessoa menos abastada, ela se alimenta? É com carboidrato. Era isso que agora eu ia chegar nesse assunto com o senhor. Eu ia fazer a seguinte pergunta: se essa parte nutricional nossa, enquanto ser humano, na nossa infância, se ela tem reflexo depois na nossa vida adulta, o que isso pode trazer de consequências? Muitas vezes essa deficiência na nossa alimentação, porque nós estamos em formação, né? A criança ali, ela está, né, dos seus... a parte óssea, 3, 4, 5, 6, a gente está ali. E o que isso pode acarretar? Quais as consequências, por exemplo, de uma falta adequada desses nutrientes? Então, o que acontece? A nossa dieta tem que ser muito bem equilibrada. Nós temos que aprender a comer legumes, verduras. Às vezes no consultório, muitas mães falam assim, doutor, receita uma vitamina. A vitamina é a comida, né? Entendeu? Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, tem um desequilíbrio. Por exemplo, você sabe que no autismo o paciente é muito seletivo, né? E legumes, verdura, fruta, tem fibras. Sim. Essas fibras é o nutriente da microbiota intestinal. Eu tenho uma amiga que o filhinho dela, né, tem o autismo e ele não come a comida sólida, assim, é só pastosa. Ela tem que bater. Eu não sei como que tá agora a alimentação. Mastigar, passar... ele batia, né? E dava, tipo, quando ele estava ainda assim mesmo dormindo, né? Então, aí o que acontece? Aí ele tem uma microbiota intestinal desregulada, certo? Isso aí faz, com o tempo, criar uma alteração da permeabilidade intestinal. E vaza para dentro substâncias tóxicas, cria-se processo inflamatório. Aliás, no contexto geral, as doenças começam por aí. As doenças crônicas, não é uma gripe que pegou ali e tal. Sim. Você entendeu? Outra coisa que eu estava falando, voltando lá, né? Sim. A pessoa menos abastada come pouca proteína e muito carboidrato. Tá. O que acontece? Na gestação, ela come uma quantidade grande de carboidrato e ela faz um pico de glicemia, estimula no feto a produção de insulina para poder aproveitar aquela glicemia alta. Aí depois aí ela vai dormir, no outro dia faz uma glicemia em jejum, dá normal. Tá? Mas o neném faz uma hipoglicemia. Essa hipoglicemia correlaciona com o autismo. Você ouviu como que é a experiência? E também atenção. Agora, muitas vezes, desculpa até tocar nesse assunto, eu sei que é um assunto bem delicado, mas a gente vem notando muito, doutor Durval, hoje a formação dos nossos, né, médicos, né, acaba que, em grande parte, está muito superficial. Não tem aquela vasta experiência clínica, né, de atendimento. E muitas vezes também o próprio poder público, né? O senhor falou, por exemplo, como que faz aquela mãezinha que, infelizmente, faz o seu pré-natal na unidade básica de saúde, e a gente sabe muito bem, porque eu lido muitas vezes com mulheres que, durante o seu período gestacional, ela consegue fazer, doutor Durval, uma ultrassom. Sabe? O acompanhamento dessa mulher, dessa gestante, ele é muito aquém ainda. Mas sabe o que muito acontece? aquém. Sabe o que acontece? É muita gente para pouco recurso, sabe? Sim. Nós temos que mudar isso no Brasil. Primeiro, a melhor medicina que existe chama profilática, é preventiva. Preventiva. Você entendeu? Vai no posto, vai no posto cheio de gente, saindo pelas janelas, por todo lugar, certo? Mas por quê?
não tem prevenção, às vezes deixa de imunizar. Sabe? Hoje eu mesmo atendendo pacientes que veio do interior aí do estado, e eu perguntei assim, tomou tal vacina? Tomou a vacina de Covid, de H1N1? Não. Tá, mas por que não tomou? Né? Você tomou a vacina deu a vacina de Covid? Não, a médica lá falou assim que ela é contra porque tem pouco estudo ainda. Imagina, um absurdo uma coisa dessa. Que médica que é essa? Meu Deus, como que nós vamos mudar isso aí? Chama-se a educação, a formação. Está tendo muita escola de medicina que a qualidade está ruim demais. O que é isso? Então, por exemplo, eu me lembro que a gente tinha, nossa, a gente vivia dentro do hospital. Hoje faz residência trabalhando fora, sabe? Não é possível, o cara não aguenta. Aí eu fico aumentando o tempo de residência. Antes, por exemplo, de pediatria era 2, agora é 3. De neonatologia era 1, agora é 2. E vai aumentando o tempo, mas continua com os vícios. Sim. Eu acho que o cara, por exemplo, que está fazendo uma residência, tinha que ter dedicação exclusiva, ter uma bolsa para ele aguentar o tempo que ele está ali, porque já é médico. Tal. Isso é uma realidade. O que acontece? Vai jogar no mercado pessoas mal formadas. E muitas vezes a gente vê pessoas que querem mais, um status, não é aquela coisa realmente que é um dom, né? Que ela sempre teve um sonho de contribuir, ajudar. Você vê muitas vezes até os clínicos gerais, parte de pediatria. Hoje a gente está tendo pouca formação até, né? Ninguém quer ser pediatra, porque pediatria não dá dinheiro. Exatamente, então, você pensa mais em cirurgia plástica, na parte, né, justamente, a inversão de valores, né? Para ser pediatra, um bom pediatra, tem que estudar muito, ele tem que ter uma visão. Certo? Nossa, tem que ter um dom, uma sensibilidade. Entendeu? Uma sensibilidade. Então, é uma pena que está assim, né? E outra, está cheio de cursos aí, por outros lados aí, são teóricos. Medicina tem que ter teórico-prática. E pessoas qualificadas ensinando. Ensinando, exatamente. Porque depois que ele ouve, vê um professor que realmente que sabe, que orienta, mostra, as coisas são diferentes. Com certeza, não, com certeza. E falando da questão da FOP, né, para quem nos acompanha agora, como a família identificar isso? Como é detectar, doutor, a questão de uma criança que está com a FOP? Quais são os primeiros sintomas? Isso só é possível... A FOP já é no nascimento, né? Só no nascimento? Não, no nascimento dá para suspeitar. Criança que nasceu com o dedão do pé torto, até provar o contrário, tem fibrodisplasia ossificante progressiva. E como que detecta isso? É um exame de que maneira? É o do pezinho? Não. Estão querendo colocar, é para colocar no teste do pezinho. Mas é uma doença muito rara, você vê um caso para 1,5 milhão, 2 milhões de nascimento, né? Você entendeu? Mas a gente precisa, né? Mas o pediatra tem que saber, o dedão do pé torto... Uma vida importa, não é né? Joanete, viu? Joanete é para o uso de calçados, né? O dedo é maior do que o outro e torto, ou não? Pode ser menor, pode ser maior, torto, pode ter alteração também nos dedos da mão, mas o do pé é o mais patognomônico, é praticamente patognomônico da FOP. Entendi. Entendeu? Eu tava, porque eu andei dando uma pesquisa. E da mesma forma que você fala assim, qual que é o sinal patognomônico do paciente com FOP? A manifestação clínica dele vai depender quando ele se expõe a um trauma. Esse trauma pode ser mecânico, uma queda, uma injeção, vacina intramuscular. Então eles não podem vacinar essas coisas, quem tem a FOP? Habitualmente a gente faz subcutânea. Foi o maior problema para o meu filho, vacinar com a Covid. Eu falei, não, uma luta para eles entenderem que não podia ser intramuscular, senão ele podia fazer uma crise. Meu Deus, então tem uma série... Não, porque aqui está escrito, né, nas normas, fazer intramuscular. Eu falei, mas aí o que eu fiz? Eu fiz antes, depois fiz a vacina e dosei a titulação, né? Antes e depois vi que funciona. Não está escrito porque é uma doença rara. Mas eu sou referência nessa doença. Não, o senhor convive. Quantos anos tem o seu filho hoje? Tem 40. Tem 40. Fez agora esse mês. Ele é o mais novo ou é o mais velho? O outro tem 1 ano mais velho. Então ele é o mais novo. Eu vi também, a título de curiosidade, esses dias, diz que tem um projeto, né, de lei da deputada Amália Barros, né, do PL, do Mato Grosso, que estipulou, né, o dia 23 de abril como Dia Nacional de Conscientização sobre a fibrodisplasia ossificante progressiva. O senhor tem conhecimento? Não, não tem.
Interessante, porque querendo ou não, isso busca é uma dar um criação, pouco mais de no visibilidade, filho formado, né? notoriedade, né, para a doença. Como o senhor disse, como é rara, muitas pessoas nem sabem que existe. Eu até conversar com o senhor, até buscar, o senhor vê, né, me despertou o interesse de pesquisar um pouco mais, pelo menos saber como funciona, como é. E, então, acho que isso também tende a ajudar. Eu estava lendo também, fala aqui, ó, sobre o que é esse forame oval patente, que fala que é como se fosse... No átrio, intraútero é normal, só que às vezes ele não fecha, né? Então, e diz que acomete 25% dos brasileiros, como se fosse aquele vulgo, fala todo mundo, né, de maneira, sem ser conhecimento técnico, buraco no coração. É um porque espaço. Entre os átrios tem que ter um orifício, que é normal na vida fetal, e depois ele fecha. É igual o canal arterial. O prematuro, por exemplo, tem uma incidência alta, quanto mais prematuro, bem prematuro, com certeza o canal arterial vai persistir, que tem um nível de prostaglandinas para manter ele mais alto, né, fica alto e fica aberto. Mas quando o paciente, por exemplo, dentro do útero, a saturação de oxigênio é em torno de 60%, certo? Depois, a nossa saturação deve estar 97, 98, próximo de 100. Se nós estivermos bem, né? Quando a criança nasce, por exemplo, ela nasce roxinha. Sim. Sempre eu falo assim que o APGAR, que é a nota que se dá logo após o nascimento, dificilmente ele é 10 de 10, né? 10 no primeiro minuto e 10 no quinto. Por quê? Porque ele nasce no estado ali de saturação baixa, mas quando ele nasce, ele respira, aí ele começa a aumentar a pressão arterial de oxigênio até fazer constrição do canal arterial. E ele fecha habitualmente na criança mais de termo. Mas prematuro ele pode ficar aberto e precisar de tratamento. Até cirurgia, se for o caso. Porque eu vi alguns casos, tem pessoas que fazem, né, cirurgia depois, ou quando criança, ou até mesmo depois até na fase adulta, né? Exatamente. Já fazem. E assim, como é o tratamento? Identificou lá, está com a FOP, qual é o tratamento usual hoje? Que o senhor... Da FOP? Da FOP. Então, nós temos uma medicação chamada FOPCOM. É um composto, tá? Ele melhora, diminui a dor. FOPCOM. FOPCOM, com N no fim. Com é de control, na palavra inglesa, né? FOP, F-O-P, né? F-O-P em inglês, né? Fibrodisplasia ossificante progressiva, control, de controle. De controle. Tá? Por isso eu que dei esse nome. Né? É patenteado isso aí, né? Você entendeu? O paciente melhora o humor, diminui as crises. Não é o tratamento, não é cura. Melhora a clínica do paciente, melhora demais. Auxilia e nós muito. mandamos medicação para todos os pacientes do Brasil. Que esses 45 que o senhor atende. Exatamente. Ou seja, dentre os identificados 80 do Brasil, o senhor atende mais da metade. Mais da metade. Então, olha a representatividade exatamente. Mas a responsabilidade. Fica caro isso aí para nós. Porque essa composição você tem que trazer de fora também, né? Trazer de fora. Para poder produzir esse medicamento, né? Nós produzimos na universidade. Aí a pessoa que fazia as cápsulas saiu, estou pagando para um laboratório manipular. Tá? Olha só. Você entendeu? Até que eu tenha uma outra pessoa que vai ser treinada, porque eu tenho as encapsuladoras, tudo lá dentro da universidade. E o tratamento, vamos falar agora do autismo, doutor Durval. E o tratamento? No caso, no trabalho que o senhor vem fazendo, já a longa data, o que o senhor nota que vem trazendo o maior benefício para o paciente, para a família também, né? Porque, querendo ou não, dependendo do grau, a família toda ela passa por como se diz assim, um cenário bem conflituoso, né? É uma mudança comportamental de toda a família, né? Reflete. Você imagina os pais que têm um filho, porque o autismo tem várias manifestações clínicas, né? Mas imagina, vamos pegar um paciente que com movimentos estereotipados, autoagride, tem crises de birra, fica isolado, problema na fala, na alimentação, certo? Não correlaciona muito, não olha fixo para os pais, certo? Então, os pais tentam, aí vem tratamento psicológico, faz aba,
Mas é um trabalho muito intenso, tem um custo para a família. Sim. Pesado. Porque ele precisa de vários profissionais, né, doutor? Vários profissionais. Bem, a maior parte dos diagnósticos não é feito pelo pediatra. Não. Vai, mas o pediatra ele não dá o diagnóstico. Né? E às vezes aí as famílias falam assim, olha, meu menino não fala, ou não fala quase nada. O meu filho, ele vive irritado, gritando, fica isolado, né? Não se enturma com outras crianças. Você vê, é um problema. O que tem essa criança? Ela tem um processo inflamatório no sistema nervoso central. E ele tem alguns problemas genéticos e ambientais que precipitaram a expressão desses genes. Muitas vezes acelerando. Vai piorando. Por isso que eu sempre falo assim, todo autista, mesmo que seja leve, deve ser tratado. Tem tratamento? Olha, a maior parte das medicações, elas só cedem o paciente, elas não interferem na modificação do processo inflamatório, da melhora dos neuroreceptores, certo? Etc. Mas são coisas, então, paliativas, né? É paliativa. O que mascara. O que nós desenvolvemos, nós dosamos antes e depois. Nós mostramos que os pacientes diminuem. Se ele tiver com processo inflamatório, porque às vezes ele não tem deixa de ter uma proteína que deveria estar lá num tal lugar e não está. Então, ele tem, às vezes, uma mutação. É uma disfunção ali dentro, nessa... É uma mutação que aquilo está ocasionando nele. Então, o que acontece? Nós começamos com uma substância, Sim. que eu achei que ela era a principal. Os pacientes, orientando um doutorado, com 20 pacientes, estudo clínico randomizado duplo cego, 10 placebo e 10 o medicamento. Que legal. Os 10 melhoraram, assim, no contexto geral. Uns melhoram mais do que outros, porque vai depender da gravidade, da idade do da tempo, criança, né, que já tempo que ele... Porque uma criança de 3 anos é muito melhor o prognóstico do que uma de 10. O resultado você vai ter, né? Justamente. Tá? Você vê. Aí eu comecei a estudar e vi o seguinte, que eles têm outros... Aí eu agreguei mais 2 substâncias. Não chegamos aí, não paramos por aí. Uma para ajudar a diminuir mais o processo inflamatório. E outra, dando uma proteína para ele, que ele estava precisando, que praticamente a maior parte precisa. Melhoraram mais ainda. Olha aí. Aí eu fui olhando mais. Aí cheguei à conclusão que eles têm, por causa da cronicidade da evolução da doença, eles têm uma disfunção mitocondrial. Mitocôndria é quem produz energia. Eu vi muito falando sobre agora essa questão da mitocôndria. Aí eu estou tratando a disfunção, agreguei mais uma substância. Você entendeu? Aí o que eu fiz? Agreguei mais uma. Então eu estou com 5 substâncias para o futuro, justificando a melhoria desses pacientezinhos. Que bênção, doutor, justamente. Que bênção. Nós fazemos uma cápsula, só que eles eles não engolem, ingerem cápsula. Não, mas pesquisa, o que a gente faz? Manda abrir aquela cápsula, por exemplo, até 18 quilos, ele toma uma por dia, até 35, 2, acima de 35, 3. Vai aumentando os custos e a necessidade de agregar alguma coisa a mais. O que eu percebi? Olha, é uma coisa que o paciente, até aqueles mais velhos, melhoram bem. Eles vão melhorar. Isso é qualidade de vida, né? A qualidade, a integração da família, tudo. Você imagina, né? Como que não é, né? Dependendo do grau, essa família... Agora, outra coisa que eu sempre faço. O paciente com autista tem desbiose. Sabe o que é desbiose? Não, o que é a desbiose, doutor? Irregularidade da microbiota intestinal, quase todos eles. Então eu corrijo a microbiota, às vezes trato parasitose, corrijo a desbiose, você entendeu?
Eu acho assim, ele periodicamente tem que tomar uns probióticos. Então, na verdade, o tratamento que o senhor vem desenvolvendo e aplicando, ele vai corrigir essas deficiências que já tem dentro do organismo, né, do espectro autista, né? E fazendo com que ele venha a ter mais qualidade de vida, auxiliando também ali no seu dia a dia, né? No seu desenvolvimento, né? Os pacientes autistas, eles não comunicam com as pessoas e tem atraso na fala, ou quase não falam nada, ou tem uma dificuldade. Então, o que acontece? Vai ter que arrumar uma fono para aprender de novo, né? Eu tenho bastante depoimento, assim, né? Tem pai que fala assim, doutor, ele melhorou muito, já está sentando na mesa. Eu tenho paciente, por exemplo, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, tem em todo lugar. O que acontece? O que eu vejo? O paciente, ele precisa aprender a falar, porque ele passou por um período com um processo inflamatório central e que melhorou aquilo, mas ele tem que ser reeducado. Você entendeu? Mas isso tem que ter profissionais em cima, leva tempo. E aí que vai aquela fala. E aquelas pessoas que não têm condição? Porque, infelizmente, precisam do poder público. Também, eu fico sensibilizado com essa parte. Eu não posso atender o mundo, sim, né? Eu não tenho recurso para isso. Então, por isso, eu sei que não é... Com o tempo, quem sabe, o Estado fala assim, olha, vamos montar um centro de coisa, vamos manter o tratamento deles, vamos pegar uma faixa de 100 crianças, vamos tratar, vamos industrializar isso aí, até eu colocar na Anvisa. Eu quero colocar na Anvisa, né? Não é só patentear, e colocar na Anvisa, mas nós estamos fazendo. E hoje, quem quiser ter acesso, buscar uma orientação com o senhor, ter acesso a esse seu tratamento, como que faz? Tá, por exemplo, eu vou selecionar 40 pacientes de autismo agora. 40 de TEA. Super fácil para achar 40, viu? Ainda mais agora. O senhor não acha que está tendo um super diagnóstico, assim, dessa questão? Muitas vezes também não há uma confusão? Pode haver? Não. Olha, o primeiro que... A palavra autismo, o nome de autismo já veio desde 1908. Né? Em 1943, Kanner, que era um cara europeu, né? Ele, durante a guerra, acho que em 1939, não sei, ele mudou para os Estados Unidos e entrou no John Hopkins, que é da Universidade da Harvard, tá? E ele descreveu 11 crianças com autismo. Certo? Aí começou. Aí o que acontece? Mas ninguém sabia disso. Ninguém sabia. Certo? Em 1944, o Asperger, que era um pesquisador, ele também publicou alguns casos de síndrome de Asperger, que não deixa de ser o autismo. Você entendeu? Então, o que acontece? Isso vem indo, mas o que está acontecendo? Nós estamos mudando a natureza das coisas, na produção das coisas, as doenças estão aparecendo, você entendeu? Muito agrotóxico, você entendeu? Isso que eu ia perguntar, será que tem a ver com a questão da nossa alimentação também? Tem que a alimentação, com as doenças que as pessoas... Eu faço assim, de maneira assim, empírica, porque eu não tenho conhecimento técnico, né, para dizer, mas assim, o que eu noto? A gente que já tem uma certa idade, eu morei até os meus quase 10 anos, a gente morava na roça, né, morava no campo. E naquela época, o que eu notava? Os nossos alimentos parece que eles eram encorpados. Se eu olhava o milho tinha ali uma cor, uma consistência. O feijão, ele realmente tinha uma cor. Os ovos, o frango, a carne em si, né? Você tinha já uma hortinha lá no fundo do seu quintal, que ali você usava... Não tinha veneno. Não, era coisa assim com fumo, né? A gente usava muito isso. Usava esterco do gado, colocava até para pernilongo, até mesmo para espantar os insetos, né? Então, assim, e hoje o que eu noto? Você vai fazer você pega um milho daquele, eu até brinco lá em casa, falo, parece que tá com anemia, é uma cor pálida, o feijão não tem aquele caldinho, sabe? Aquele não tem grosso, aquele troço branco, parece que meio que desbotado. Você olha para o alimento, é como se você falasse, será que isso aqui realmente tem o quantitativo de nutriente que a gente precisa de maneira adequada? Sabe o que acontece? Para alimentar tanta gente, vai ter que botar adubo químico, veneno, porque as pragas estão aumentando também, certo? Sim. Aí o nutriente ele não é de boa qualidade, você entendeu?
Por isso que surgiu o orgânico, né? Então, o senhor não acha... Nós não sabemos o quanto que isso aí pode estar influenciando também, mas nós sabemos que o estilo de vida, o que nós estamos comendo, o que nós estamos fazendo, certo? Isso tudo tem influência. Apesar que é uma doença genética e ambiental, né? Que tem a parte genética também, mas esses genes, eles estão se expressando, certo? E causando doenças, certo? Depende como está a formação do corpo, né? Do nosso corpo, das nossas células, né? Como que tá, se está inflamada, a probabilidade de ter uma disfunção é muito grande, né? Você sabe, por exemplo, se você pegar, por exemplo, Alzheimer, eu tenho até interesses da Alzheimer, tem tudo na cabeça aqui, mas é muito complexo para você, precisa ter recurso e tal. O que é o Alzheimer? É uma doença inflamatória do sistema nervoso central, com depósito de placas beta-amiloide, e que o cara vai perdendo, né, o contato dele com o mundo. É uma doença horrível. Sim. Né? Você entendeu? Mas ela é fruto do quê? Da evolução de uma doença crônica. Ele tem uma doença inflamatória crônica e que depois começa a alterar a célula, ela pode aparecer como Alzheimer, pode aparecer como câncer, doenças autoimunes, você entendeu? É a evolução. Se ele tiver uma qualidade de vida boa, comer bem, o sono, né? Dormir bem. Eu falo isso porque eu tenho um problema muito sério com o sono. Ele tem que, por exemplo, comer bem, né? E tratar a microbiota intestinal. E uma maior diversidade de alimentos. Comer bem não significa você ir lá e comer 2 pães e um copo só de leite. Bastante hidrato de carbono, né? Porque a nossa alimentação, querendo ou não, é mais fácil, doutor Durval. O professor falou na questão do carboidrato. Você vai na padaria, por exemplo, primeiro, a oferta de doces, ela é de maneira abrangente. É muito maior do que você vê lá aqueles produtos que é o salgado, né? Aí, para ficar mais fácil, muitas vezes as famílias acabam ingerindo muito o quê? Refrigerantes, que tem muito teor de açúcar, conservante, corante, um monte de coisa. E acaba que não primando por um suco, né? Muitas vezes até mesmo suco de limão, acredito que seja melhor muito... você comer a fruta do que o suco. Do que o suco, né? É porque tem fibras, certo? Você precisa de fibra para alimentar a microbiota intestinal. Fazer o seu intestino, né, ter uma boa, né, uma boa gerência. Deixa eu te perguntar outra coisa. O senhor acha que, né, falando dessa parte nutricional, digamos que uma família de menor poder aquisitivo, ela não pode ter uma alimentação mais diversificada de inúmeros nutrientes. Então, é necessário fazer uma suplementação? É necessário fazer uma recomposição dessa deficiência que, porventura, for identificado no exame para saber ali quais os suas vitaminas? Eu pergunto, será que essa suplementação não fica mais caro que o nutriente? Tá, essa é uma pergunta. O que as pessoas têm que entender... Mas será que esses nutrientes realmente dos nossos alimentos estão suprindo? Por que não existem hortas comunitárias, certo? E fazer com que essas hortas sejam as mais naturais, orgânicas, você entendeu? Porque ali, mesmo que o bairro seja de pessoal mais pobre, tem terreno ali, vai. Nossa, que a gente tem é terreno enchendo de mato, né? E bicho. Um planta isso, outro inseto. planta no mesmo. Você entendeu? Eles podem ganhar também, né? O Estado, o município pode ajudar, você entendeu? Pode se melhorar muita coisa. Tem que entender que pede orientação de agrônomos, tudo, para poder melhorar, evitar muito agrotóxico. Certo? Então essas coisas vai melhorando, você entendeu? As pessoas têm que ter ânimo, gostar da vida, certo? Saber que nós podemos melhorar bastante. E outra coisa, saber que o carboidrato, ele em excesso ele é nocivo, ele vai acabar desenvolvendo diabetes tipo 2. Hoje nós estamos com diabetes tipo 2 em crianças, em meninos abaixo de 20 anos. Uma alimentação muito desregrada, né? São obesos. A população brasileira está se tornando obesa. Igual nos Estados Unidos, né? Come bastante donut, muito açúcar, você entendeu? Refrigerante, você vai naqueles negócios que vende pizza, lá, pizza também, né? Não, aqueles que vendem lanche, o cara já vai lá, já vai com o copinho e já enche ali. Enche aqui, e repete 3 vezes, né? Você entendeu? E outra, o pessoal não está mais habituado a comer bastante legumes, verduras, frutas, mas tem que ter, isso aí faz parte.
E tudo isso tem uma finalidade dentro do nosso organismo, né? Contribui. Não, é necessário. Porque senão fica com deficiência, né? Crônicas, né? E a gente vai ficando com deficiência. Vai. E aí há um quê? Um desligamento, desequilíbrio. Cria-se processo inflamatório, estresse oxidativo, aí começa a lesar as células, certo? E o que a gente pode contribuir, doutor Durval, o senhor como médico, para nós desinflamarmos o corpo? Que tipo de alimentação, que tipo de hábito, de rotina, que vai ajudar para a gente promover essa desinflamação do nosso organismo? Olha, não é um anti-inflamatório. Sim, claro. Não é um anti-inflamatório. É mudança dos hábitos de vida. Certo? A gestante, por exemplo, ela já tem que lembrar, eu vou ficar gestante, mas eu vou ter que aprender a comer bem. Por exemplo, igual, por exemplo, ela tem que acompanhar com um bom obstetra, certo? E saber que ela tem que ser investigada, fazer alguns exames periódicos, certo? Aprender com uma nutricionista que não pode ingerir muito carboidratos, certo? Comer proteína, certo? Pode usar, por exemplo, ômega na gestão, porque nós comemos pouco peixe, né? Principalmente peixe de água fria. O peixe de água fria tem muito mais DHA, que é o docosahexaenoico ácido, que vai aumentar as sinapses do sistema nervoso central e o desenvolvimento do olho, e melhorando o QI dessas crianças. Você imagina, o pessoal da região costeira, eles têm mais, vamos supor, come mais peixe do que o pessoal mais longe. E o peixe do rio, ele tem muito menos do que os peixes de água fria, certo? O senhor falando uma coisa interessante, você vai nessas unidades de saúde, bom, você não consegue encontrar quase que nem o clínico, né? Quem dirá ter ali um nutricionista, ter algo, né, um nutrólogo ali que possa colaborar, direcionar orientar, a alimentação, exatamente. Fazer uma educação alimentar para essas famílias, né? Eu acho que isso também é atuar na prevenção, né? É também. O poder público poder mas ajudar, vamos repetir, né? outra vez, a melhor medicina é a preventiva, exatamente. Não é a curativa. A curativa já está com... Já está com as lesões. É que nem o senhor falou, se a gestante ela tem esses hábitos saudáveis, né, uma alimentação adequada, o filho dela vai nascer com a saúde muito mais propensa, né? Por exemplo, na gestação tem que ingerir ácido fólico. Sim. O ácido fólico é medicamentoso, é químico, né? Ou folato, através de legumes, coisa e tal. Às vezes ela tem um polimorfismo e que não forma o produto do folato, o ácido fólico mais adiante. Então, o que acontece? Ela tem que ter a suplementação de um produto mais final, como metilfolato, senão ela vai ter uma propensão a ter abertura do sistema nervoso. Isso tudo é identificado da criança dela. É identificado tudo por um exame de sangue? Não, isso aí ele só suplementa. Só suplementa. Não, a criança dela vai ser gerada, por exemplo. Então ela já começa a fazer profilaxia nos primeiros meses. Você entendeu? Ela tem que, suplementa com ômega 3, certo? Tem que fazer, aprender a comer, como eu já falei, evitar muito carboidrato, hidrato de carbono. É que muitos, né, infelizmente, acabam que não tendo acesso, né, doutor? Graças a Deus a gente tem, né? Tem que ter esses conhecimentos também, para ele informar os pacientes, tratar a paciente com carinho, porque ela vai ter mais um cidadão brasileiro que vai estar defendendo a nossa pátria. Muitas vezes eu não culpo nem o médico, porque ele trabalha numa realidade tão aquém, com a ausência de tanta coisa, que ele fala, você tem condições de comprar o medicamento? Ela vai falar que não tem. Não tem. O posto de saúde, a unidade, infelizmente, não vai dar. Você acha que ele vai dar um ômega para essa mulher? Não dá, ela vai ter que pagar. E custa caro. Um ácido fólico, nem sei hoje em dia, acho que não. Eu, quando tive gestão do meu, que comprei. Você quer algum outro complexo mais vitamínico, algo mais substancial, você tem que comprar. A nossa realidade, graças a Deus, a gente está num cenário mais, né, propício, tem condições, mas a gente sabe muito bem que a grande maioria não tem. E tem umas coisas, por exemplo, eu me lembro fazendo uma visita lá das enfermarias da maternidade do HU, e eu tinha feito a visita em um paciente, aí quando eu fui para outra, cadê seu neném? Eu perguntei para a mãe, né? Ela abriu a boca e falou assim, tá no UTI, ela falou. Quando ela mostrou assim, a dentição dela toda estragada, tal, com periodontite grave. E periodontite é causa de 18% de prematuridade. Só pra você infecção, né? Infecção, periodontite. Aquilo desprende bactéria, pega a placenta, pega o neném, desencadeia trabalho de parto prematuro e já vai para o UTI. Quanto custa esse
esse neném para Não o Estado. tem. Certo? Então, isso aí que é importante entender, A prevenção. que a prevenção ela tem um custo muito mais baixo e a gente, numa pancada só, você já orienta um monte de gente. Tem que tratar. Quanto custa tratar e o dentista tem que ser bom, ele tem que tirar fazer as raspagens, tirar toda... E isso passa por uma orientação, uma conscientização, porque isso poderia ser evitado com uma boa escovação. Por ter hábitos saudáveis, não, né, se passar um fio dental, de poder cuidar. Só que, infelizmente, muitos não têm isso, não né? Tem. Essa então, consciência. A nossa saúde, ela é muito... Quer dizer, aí que prefere tratar um prematuro que fica 3 meses internado no UTI, sob ventilação mecânica, coisa e tal, sem contar as medicações que são caras. E as sequelas que podem daria vir. para educar um monte de gestantes e tratar o periodonto dela, a boca dela. Meu Deus. Que nível, né, que a gente chega. A gente já está quase caminhando para o final, Dr. Durval Palhares, né, é médico, pesquisador, começou o seu trabalho já há mais de 40 anos, um desbravador, né, criando aqui também a parte neonatal lá do Hospital Universitário, desenvolvendo pesquisa já na parte nutricional também do neonatal. Aí por conta, né, fazendo um breve resumo aqui, por conta de uma incidência dentro de casa com o filho, né, com a FOP, deixa eu ler aqui que eu nunca consigo, doutor, falar, que é a fibrodisplasia ossificante progressiva. Começou o seu trabalho, né, de pesquisa, né, justamente não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Lá conheceu mais um outro médico, pesquisador. Não, ele é biólogo. Biólogo, né? Que é o Almir de Souza Martins. Almir de Souza Martins. E queremos aqui numa outra oportunidade também para que ele venha trazer as novidades que ele está desempenhando agora lá nos Estados Unidos para compartilhar conosco. Mas, e aí, né? Começou ali a fazer a pesquisa sobre a FOP, se deparou também da situação do transtorno de espectro autista e hoje é o que ele vem se dedicando também a essa nova, a essas pesquisas também, esse tratamento que ele já tem disponível. Então é só entrar em contato através do Instituto IAPS, né, que é o Instituto de Assistência e Pesquisa em Educação e Saúde. É um instituto sem fins lucrativos, que o intuito realmente é pesquisar, buscar, né, o conhecimento dessa doença, né, que é uma doença rara, mas eles precisam de auxílio, eles precisam de ajuda, eles precisam de investimento. Então você que nos acompanha, se tiver algum familiar, algum amigo que é da comunidade autista, ou até mesmo que sabe a dificuldade que é justamente ter dentro de casa, né, uma criança, ou até mesmo um adulto que vem passando por essas dificuldades, compartilhe esse nosso material, leve ao conhecimento de empresários, para as nossas autoridades, para que possa ter um olhar. E esse olhar para o Instituto IAPS, para o Dr. Durval Palhares, que é gente nossa. Não é gente lá de fora não, viu? É gente do nosso Mato Grosso do Sul, está levando o nome do nosso estado. E pode ter certeza que a descoberto, que ele já vem trazendo de melhoria, não só para a questão para a comunidade científica, mas também para a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, dessas famílias, é grandiosa. E você pode nos ajudar, você pode contribuir, mesmo que seja, né, de uma maneira singela. Talvez eu não possa contribuir de maneira financeira, mas eu conheço alguém que pode. Então você pode levar até o conhecimento dessa pessoa para que venha conhecer mais, né, sobre o IAP, sobre esse instituto, sobre o trabalho que o Dr. Durval vem desempenhando, como eu disse para vocês, há mais de 40 anos, não só a nível de estado, mas a nível global. Então, faça parte também, seja uma ferramenta de transformação, talvez não na sua vida diretamente, mas na vida de tantas famílias. Isso vai trazer um benefício muito grande, né, doutor? Para todos aqueles que precisam, né, falando da questão da FOP, mas e hoje a comunidade também, né, do TEA, né? O senhor tem a dizer para a gente realmente deixar essa mensagem final para o nosso público. Só tem uma forma de nos ajudar. Porque pacientes nós temos bastante e nós queremos a melhor qualidade de vida para esses pacientes. Mas nós precisamos de dinheiro, porque tudo é caro. Por isso que nós criamos o IAPS, e o IAPS está aí, né? Tem bastante, sempre tem gente que está colaborando com o IAPS, né? Tem até colaboração internacional, certo? O que eu quero com isso aí? O dinheiro que entrar para isso aí, nós temos contadora, nós apresentamos toda a
contabilidade do IAPS. Eu não mexo com dinheiro. A única Sim. coisa que eu falo, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, certo? Mas aqueles que quiserem colaborar, eu acho assim que é com dinheiro que a gente continua, tá? Senão a gente vai cansando, né? Certo? Falta isso, falta aquilo. Então, o Brasil é isso mesmo, né? E nós queremos chegar, ver o que nós podemos dar de melhor para a sociedade. A sociedade, ela vai ganhar com isso. Pensa, o nosso doutor Durval lá na frente recebendo o Nobel por conta dessa pesquisa. Não, eu sonho alto, doutor. Eu acho que assim, nós temos que investir no que vai trazer um benefício. E o senhor está fazendo não é um benefício próprio, é um benefício coletivo, né? Um benefício em prol da sociedade. Então, acho que nós, enquanto cidadão, nós temos essa responsabilidade. Aqui no Vozes do MS, a gente fala muito sobre isso. Muitas vezes a gente vê os nossos direitos, mas a gente esquece que temos responsabilidade. E essa responsabilidade, ela precisa ser compartilhada. E viver em sociedade é também ter esse espírito de solidariedade, de empatia, de poder ajudar. Porque em um determinado momento, nós podemos ser vítima de algum tipo de problemática dessa sociedade. Então, vamos investir hoje na prevenção, vamos fazer com que esse trabalho seja ampliado, porque eu tenho certeza que o senhor vai conseguir chegar, né, em patamares muito maiores. E o seu sucesso vai ser o sucesso de quantas pessoas, de quantas famílias. A comunidade vai estar ganhando. E eu não estou sozinho, eu estou um grupo de pessoas, estou cada vez mais agregando pessoas mais comigo, os alunos que fizeram mestrado, doutorado, né? Eu tenho pessoas, por exemplo, de Belo Horizonte, eu tenho pessoas nos Estados Unidos que estão apaixonadas pelas ideias. Que legal. Entendeu? Que nós estamos lá trabalhando na Walsh University, estive lá já, o Adrian Uder é um cara fantástico, eu até admiro muito esse cara, porque eu posei, ele mora num sítio, olha só. 15 minutos da universidade. Eu assim, observei os móveis da casa dele, eu falei assim, nossa, que móveis bonitos. Ele falou assim, eu que fiz. Você vê, um cara polivalente, assim, né? Ele trabalha na universidade, levanta às 5 horas da manhã, sabe, dorme tarde, olha, uma luta danada, está trabalhando com o nosso... Tem a Ellen, que está lá nos Estados Unidos, que é de BH, ela está trabalhando com a gente também lá nos Estados Unidos, sabe? Agora tem o Almir, vai ficar lá, e o Almir falou, irmão, então, todo mundo aqui animado para nós chegarmos na terapia gênica. Quem sabe amanhã, no autismo, nós temos coisas melhores ainda. Com certo? certeza. E o Almir vai, quando voltar, nós terminar essa parte da terapia gênica, nós vamos partir para o autismo mais pesado. E vai ser um sucesso, tenho certeza, Deus vai abençoá-lo. E eu tenho certeza que você também que nos acompanha pode abençoá-lo. E como abençoar? Né? Fazendo a sua doação. Você que conhece algum parlamentar também, que tenha emendas que pode ajudar, isso também é muito bem-vindo, mas que seja algo mais dinâmico, né? Que não seja algo muito burocrático, porque muitas vezes a pessoa vai fazer uma doação, ela acha que você tem que se sujeitar a tantas coisas, como se tivesse que pedir pelo amor de Deus. Vamos fazer para praticidade, né, gente? Fica pedindo relatório, você gasta 10 dias para fazer um relatório ou mais. Coloque, você quer ajudar, coloque a sua equipe, lá, né? Eu vou comprar as enzimas. E os parlamentares, ele tem toda uma equipe que o ajuda, pode cuidar de toda essa parte documental, né? E ajudar, fazer com que as coisas realmente aconteçam. Então, eu finalizo aqui, né, por aqui, doutor Durval, muito obrigada pela sua presença. Eu quero desejar sucesso para o senhor, parabenizá-lo, que Deus continue te honrando. Que possa retribuir isso grandiosamente sobre a sua vida, e principalmente em forma de muita saúde, né? Para que o senhor continue firme e forte, com seu conhecimento, buscando mais e mais, porque todos nós vamos ser beneficiados com isso. O senhor é motivo de orgulho para nós, eu particularmente já o tenho, né, em grande estima, justamente porque eu sei o trabalho que é, e é difícil, né? A gente que lida com pessoas, com trabalho voluntário, faço essas ações, eu sei que é difícil. Muitas vezes, para você conseguir ali alcançar pessoas, você precisa de um recurso maior e muitas vezes isso não vem. Não no tempo que a gente gostaria. Então, você que nos acompanhe, né, vamos ter esse olhar mais solidário, vamos desenvolver realmente esse espírito de solidariedade, ajudar o Instituto IAPS, né, que é o Instituto de Assistência e Pesquisa em Educação e Saúde. Todos vão sair ganhando com isso. Tem alguma rede social, ou, doutor Durval, ou ainda não? Como assim? Facebook, Instagram, YouTube ou não? Tá. Nós estamos fazendo uma página, né? Tem um pai de umas crianças que eu atendo, ele é da ciência da computação, ele está fazendo para nós.
Então vai ter. Vou deixar um número também, né? Número disponível depois aqui para as pessoas, né? Qualquer coisa ligar também, entrar em contato, né? Contigo. Eu deixo também eu te entreguei o telefone da minha esposa, que é a Marilene. Ela é uma lutadora, né? Em busca de recursos, né? Você entendeu? Sim. E ela pode dar a conta bancária, quem quiser, apesar que eu entreguei para você também, né? Sim. O que nós queremos eu vou disponibilizar também a conta certinho. Tá? Eu tenho que importar algumas coisas, né? A maior parte das coisas são importadas, né? É tudo dolarizado, né? E é complicado. Então, precisamos de dinheiro. Cai lá, a gente tem que prestar as contas também, né? A contadora que faz tudo. Se a gente tiver recursos, nós vamos chegar mais cedo no lugar que nós estamos querendo chegar. Com certeza, e vai chegar. Então tá bom, muito obrigado. Obrigada, e eu me despeço de vocês. Não esqueça de deixar aí o seu joinha. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo episódio com Vozes do MS.